Vamos dar uma olhada na questão 51 da prova amarela 2012 do Enem. Ficou um pouco confuso, eu li aqui umas 2 vezes a questão, ficou um pouco confuso algumas coisas, mas vamos tentar aqui. Um consumidor desconfia que a balança do supermercado não está aferindo corretamente a massa dos produtos. Ao chegar em casa, resolve conferir se a balança estava descalibrada. Para isso, ele utiliza um recipiente provido de escala volumétrica. Vamos desenhar esse recipiente aqui. Ele vai pegar um recipiente. Ok, então vamos lá. Para isso eu utilizo um recipiente provido de escala volumétrica contendo 1 litro d'água. Então, o recipiente aqui. Marcação 1 litro. 1 litro de água. Ele coloca uma porção dos legumes que comprou dentro do recipiente e observa que a água atinge a marca de 1,5 litro. Então ele pegou, o que ele fez? Ele pegou, colocou o legume lá, uma parte do legume afunda, a outra não. Quando ele fez, colocou o legume, vou fazer isso aqui sendo legume. Tá? Colocou o legume, aconteceu que com a água subiu e foi para 1,5 litro, ou seja, ela aumentou meio litro. Tá? E também que ele observou também que a porção não ficava totalmente submersa. 1/3 do volume. 1/3 do volume ficou fora da água. Vamos considerar que isso aqui é 1/3. Ficou fora da água. E essa parte que ficou submersa tem que ser 2/3. Não é isso? Porque 1/3 mais 2/3 vai dar 3/3, que é 1 inteiro. Tá bom? Então ficou aqui 1/3 para fora e 2/3 mergulhado na água. E foi esses 2/3 que ficou mergulhado na água fez a água aumentar em meio litro. Aí ele fez o que? Para concluir o teste, o consumidor, com a ajuda da internet, verifica que a densidade dos legumes em questão é a metade da densidade da água. Bom, a densidade da água, né, H2O, a densidade é 1 grama por centímetro cúbico. Então a densidade dessa verdura aqui, ó, é metade, é 0,5 grama, né? 0,5 grama por centímetro cúbico. Quando a gente fala isso aqui, ó, por exemplo, 0,5 grama por centímetro cúbico, eu posso escrever essa densidade também mudando as unidades de medida. Se eu sei que 1 kg são 1000 gramas, então se eu multiplicar isso aqui por 1000, 1000 vezes 0,5 vai dar o que? 500 gramas. Mas aqui também eu tenho que multiplicar por 1000, manter a proporção, por 1000 vezes 1, 1000 centímetro cúbico. Bom, 500 gramas é a mesma coisa que meio quilo. E 1000 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 litro. Então a densidade pode ser escrito como 0,5 quilos por litro. Bom, agora vamos dar uma olhada se no supermercado a balança registra que a massa do produto todinho foi de meio quilo, 0,5 kg. Né? Considerando que o método adotado tenha boa precisão, o consumidor concluiu que a balança estava descalibrada e deveria ter registrado a massa da porção de legumes igual a quanto. Bom, vamos ver o que a gente pode fazer aqui com as informações que nos deu. Um pouco confuso, né? Tanta coisa aí, mas vamos tentar fazer aqui de forma simples aqui. Bom, primeiro, qual seria
dessa massa, essa parte que foi submersa, que corresponde a 2/3. O volume que foi imerso, ele é 1/3 do total. O volume que ficou imerso. O volume que ficou submerso, ele é 2/3 do volume total, que é meio litro. Então, qual seria o volume total? Qual seria esse volume total? Bom, não sei. Eu posso montar uma regrinha de 3. Essa parte que ficou mergulhada na água corresponde a 2/3, não é? E esses 2/3 correspondem a quanto? Meio litro. Então, se eu sei que 2/3 corresponde a já vou escrever em fração, a meio litro, eu quero saber então qual é o total, qual seria o volume total. Se 2/3 é igual a meio litro, eu quero saber quanto? 3/3, não é isso? Que é 1/2, ok? Então 1/2 vai corresponder a x litros. Vamos multiplicar aqui então. Então terei 2/3, vou fazer aqui na frente, 2/3 de x igual a meio, que 1 vezes meio é meio. X é meio dividido por 2/3. Lembra lá na sexta série como é que faz a divisão disso aqui? Conserva o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 2, 4. 3/4. 3/4. Pode fazer o seguinte. Não vou nem fazer a divisão aqui. Vou fazer assim. É 3/4 do litro. 1 litro é 1000 ml. Não é isso? 1000 ml, se eu dividir em duas partes, dá 500 ml. Se eu dividir em duas partes, 500 ml. Se eu dividir em 4 partes, eu tenho 4 partes de 250 ml. Cada parte é 1/4. 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. 1/4, 2/4, 3/4. Então 3/4 dão 750 ml, que é 0,75 litros. Então acabei de descobrir o volume desse negócio todinho aqui, ó. O volume de tudo é 0,75 litros. Bom, se eu acabo de descobrir que o volume é 0,75 litros, dá para mim descobrir a massa real? Bom, a massa trabalhando com a densidade, quando você se lembrar, a densidade é a massa dividido pelo volume. Se eu multiplicar os extremos aqui, né, denominador quando não tem nada é 1, então fica M é igual a D vezes V, ou seja, a massa, na verdade, é a densidade vezes o volume. Então vamos descobrir a massa desse legume. A densidade do legume foi 0,5 kg por litro. E o volume nós acabamos de calcular, foi 0,75. Se eu pegar então 0,75 e multiplicar por 0,5, 5 vezes 5, 25, sobe 2, 5 vezes 7, 35 e 2, 37, sobe 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Qual é a massa? A massa é igual a 0,375 kg, que é a mesma coisa que 375 gramas, ok? Então, a nossa alternativa C, ali. Tá aí, o enunciado ficou um pouco confuso aqui pra gente. E eu fico pensando lá na hora do Enem, tanto de coisa que vocês têm que fazer. Então, além de tudo, tem que tentar ser um pouco rápido. Aqui eu fazendo, estou na tranquilidade, sem nada apressando, mas lá na hora do Enem o tempo está correndo. Então vamos estudar para ver se consegue fazer essas provas em tempo hábil e acertar o maior número de questões possível.